Bonsoir, você chegou no Mais o Mesmo. O Mais o Mesmo ele é um programa produzido pela ILPN em Montreal, que tem como propósito principal conhecer mais da mesma escritura, das mesmas doutrinas e do mesmo Jesus. O Mais o Mesmo ele é quase sempre ao vivo, direcionado primeiramente aos irmãos da ILPN, mas se você não faz parte da nossa igreja e nem congrega conosco, você é mais do que bem-vindo. Você é o nosso convidado para acompanhar o programa de terça a sexta, das 18h02 aqui no horário de Montreal e das 19h02 no horário de Brasília. E sempre às 18h02 para que a gente não esqueça as palavras do salmista que está no Salmo 18, no verso 2, que ele diz: "O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção." Bom, mas vamos aí ao que interessa. Pessoal, ontem nós vimos o conceito a respeito do reino de Deus. E nós aprendemos que o reino, ele é a autoridade em ação do próprio Deus em um governo universal, onde existe uma esfera de domínio dividida em dois estágios. O reino de Deus, ele é aqui e agora, e o reino de Deus, ele é na era do porvir. Hoje nós iremos meditar sobre o mistério do reino. Saber de que se trata o mistério. O que é isso? O que é esse mistério? Se consultarmos o significado de mistério no próprio dicionário, nós vamos encontrar palavras como algo obscuro, inescrutável, enigma, algo que é inexplicável, que não consegue explicar ou desvendar, algo que é incompreensível. Já no significado mistério, biblicamente falando, é algo que permanece oculto ao longo dos tempos até ser revelado. O Dr. Led, que é o livro que nós estamos aí meditando, acompanhando em seu livro, né, ele define mistério como um propósito divino de Deus, ou seja, um propósito divino que Deus designou desde a eternidade, mas ele conservou oculto aos homens. Contudo, no fim, Deus, no decorrer do seu plano redentor, ele revela o propósito e por meio das escrituras e dos profetas, ele dá a conhecer a todos os homens. Para nós podermos entender qual é o mistério do reino, nós precisamos primeiro entender qual era a compreensão judaica da vinda do reino de Deus. E para isso eu quero levar você até o Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel, no capítulo 2. Você conhece muito bem essa história. Daniel, ele interpreta o sonho do rei Nabucodonosor, que recebe a visão de uma grande imagem com a cabeça de ouro, com o peito de prata, com a coxa de bronze, com as pernas e os pés de ferro e barro. Nesta visão, o profeta diz que a representação da imagem são os reinos que virão, e que uma pedra que vai aparecer, ela irá atingir os pés dessa imagem e vai reduzir essa imagem ao pó. Em seguida, após a pedra destruir a imagem, ela vai se tornar uma grande montanha e ela vai encher toda a terra. Como nós bem sabemos, essa terra ela representa o reino de Deus. E a imagem são os reinos que serão destruídos por este próprio reino de Deus. Os profetas e os povos, ou o povo judeu, eles aguardavam o glorioso dia em que o reino de Deus viria e o Senhor estabeleceria o seu reinado na terra. Lembre-se que o sentido básico do reino de Deus é o próprio governo de Deus. No dia em que Deus estabelecer o seu reino, pensavam os hebreus, o Senhor tornará ou tomará o lugar de todos os outros governos e autoridades, subjugará o governo das nações que dominam o cenário da história humana ou da história terrena. O reino de Deus eliminará todo o governo opositor. Então esse era o pensamento. E esse mesmo pensamento que eles tinham perdurava também na época de Jesus. E é por esse motivo que João Batista, ele pede aos seus discípulos que fossem até Jesus e perguntassem se ele era aquele que deveria vir. João Batista ele diz: "És tu aquele que haveria de vir, ou nós devemos esperar um outro?"
Na realidade, João Batista anunciou o Messias com a perspectiva do Antigo Testamento. O Messias ele viria com o batismo do Espírito Santo e com o batismo do fogo. Aqueles que recebessem o batismo do Espírito Santo, eles vivenciariam a salvação messiânica do reino de Deus, enquanto os outros, eles seriam batizados com fogo, ou seja, o fogo do juízo final. Era a ação poderosa do reino de Deus na própria terra. O Messias ele viria com a peneira na mão para fazer separação entre os homens. Ele ajunta o trigo no seu celeiro, ou seja, é a salvação para os justos, mas ele envia os maus para o julgamento do fogo. O problema é que João, quando enviou os seus mensageiros a Jesus, era porque ele não via que Jesus estava agindo como ele tinha anunciado Jesus. O próprio Judas Iscariotes, que acompanhou Jesus por 3 anos no seu ministério, ele também tinha essa mesma ideia de reino, onde o Messias ele entraria em luta contra os impérios dominadores e libertaria o povo judeu do seu jugo. Mas no verso 4 até o verso 6, no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 11, Jesus ele responde esse questionamento de João Batista. És tu aquele que eu anunciei ou nós devemos esperar um outro? Jesus ele responde da seguinte forma. Ele diz assim, Jesus responde, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. O que Jesus quis dizer com essa resposta a João Batista foi que o reino de Deus, ele está aqui sim. Mas em vez de destruir a autoridade humana, ele ataca primeiro o reino de Deus. Desculpe, o reino e a autoridade de Satanás. O reino de Deus, ele está aqui. Mas em vez de fazer mudanças externas na ordem política das coisas, ele está mudando a ordem espiritual da vida do homem e da vida da mulher. O Dr. Led, referindo-se ao mistério de Deus, ele diz que o mistério, ele é a revelação desse reino que veio agora para operar entre os homens, mas de um modo totalmente inesperado. Agora, continua o Dr. Led, agora ele não está destruindo o governo humano, nem abolindo o pecado na terra, e nem trazendo o batismo com o fogo anunciado por João. Ele vem silencioso, discreto e em secreto. O reino de Deus pode operar entre os homens e nunca ser reconhecido pelas multidões. Mas também virá o porvir, aonde o reino de Deus substituirá toda a soberania humana e o mundo observará a vinda do reino com o seu poder. Se nós observarmos nas parábolas do capítulo 13 do mesmo Evangelho de Mateus, no qual está relacionada e que Jesus fala das parábolas do reino, ele ilustra perfeitamente que o reino de Deus ainda virá em poder e grande glória. E na verdade, está antecipadamente e de forma inesperada presente entre os homens para lhes trazer na presente era perversa as bênçãos da era do porvir. A primeira parábola que eu queria meditar com você, referente a isso, ao mistério do reino, está no primeiro versículo do capítulo 13, que é uma parábola muito conhecida e ela é chamada como a parábola do semeador. Existem ali 4 áreas que o semeador semeia, e uma é que somente vai vingar, vai produzir e vai dar frutos. Jesus ele explica esta parábola aos seus discípulos em alguns versículos mais abaixo, trazendo o mistério do reino de Deus, que é o próprio Evangelho, ou seja, as boas novas de vida. Ele diz no verso 11 desse mesmo capítulo, aos seus discípulos, da seguinte forma: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Segundo o próprio Dr. Leide,
em seu livro O Evangelho do Reino, comentando esta passagem, ele diz o seguinte, abro aspas aqui: este é o mistério este é o mistério do reino. O reino de Deus já está entre os homens, todavia os homens podem rejeitá-lo. O reino não conhecerá o sucesso uniforme, nem todos o recebem. Isso era desconcertante para alguém que só conhecia o Antigo Testamento. Quando o reinado de Deus vier, ele virá com poder. E aí o Dr. Led continua: quem pode resistir a este reino? Quem pode se opor a Deus? Mas este é exatamente o mistério do reino. O reino está aqui, mas pode ser rejeitado. Deus um dia manifestará de fato o seu imenso poder para purgar a terra da maldade, do pecado e da perversidade, mas não vai ser agora. O que o Dr. Lade quer dizer quando ele traz esse significado, ou ele explica sobre essa passagem de Jesus? Ele quer dizer que o reino de Deus está ativo entre os homens hoje, mas Deus não os força a se curvar diante disso. Eles precisam, os homens, receber este reino, e a resposta precisa vir de um coração disposto e uma vontade submissa ao próprio Deus. Em uma outra parábola, que é a parábola do joio, Jesus ele expressa bem em relação ao reino dos céus, quando ele compara o reino como um homem que sai a semear trigo em seu campo. Mas o inimigo semeou joio neste mesmo campo. E aí Jesus continua dizendo que os servos desse homem, ele queria arrancar o joio, quando foi descoberto que o inimigo plantou esse joio no mesmo campo em que o semeador plantou o trigo. Mas o dono da seara disse que deixassem tanto o trigo como o joio crescer até a colheita, pois nessa ocasião seria feita a separação deles. É importante entender aqui que o campo não é a igreja. Jesus não está falando da igreja. Jesus ele está falando do mundo. O campo aqui é o mundo. E aí você pode ir lá identificar no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 37 até o 38, quando Jesus diz: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, falando dele mesmo. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E aí qual é o ponto dessa parábola? Qual é o mistério do reino que Deus aqui apresenta? Que o reino de Deus ele está de fato aqui, mas de modo diferente daquele que sempre foi antecipado e entendido pelos profetas. Os filhos do reino são os que recebem o evangelho, ou seja, esta boa nova de vida. E os filhos do maligno são aqueles que não recebem e rejeitam esse evangelho, mas eles devem viver juntos no mundo até o fim da era. E aí quando chegar o fim, vai haver esta separação entre os filhos da luz e os filhos da ira. Indo para a terceira e última parábola que eu queria aqui compartilhar juntamente com você e meditar sobre a questão do mistério do reino de Deus, né? E mostrar sobre o mistério do reino de Deus, eu vou trazer a parábola do grão de mostarda. Como vocês bem sabem e conhecem esta parábola, Jesus ele disse que o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Lembrando que o campo aqui também está relacionado ao mundo e não à igreja. E Jesus continua dizendo que, embora esta semente de mostarda seja a menor entre todas as outras sementes, quando ela crescer, ela vai se tornar uma das maiores plantas e ela vai atingir a altura de uma árvore. E aqui eu quero também ressaltar que, dentro do idioma semítico antigo, a semente de mostarda ela era um símbolo do que é pequeno e do que é irrelevante. Então observe que Jesus ele está fazendo essa comparação. O reino de Deus é como uma semente, ela é pequena, ele é irrelevante.
Mas quando ele começar a crescer, ele vai se tornar uma planta tão grande, do tamanho ou da altura de uma árvore. Ou seja, ele vai tomar a terra, né? Então, qual seria a verdade aqui anunciada desta parábola por Jesus? Que o reino de Deus um dia encherá a terra. Que ele está entre os homens, esse reino está entre os homens, e porém, em uma forma nunca antes esperada. Este reino, ele é semelhante e insignificante como uma semente de mostarda. Entretanto, essa coisa minúscula é o próprio reino de Deus, e por isso ele não pode ser desprezado. Respondendo a esta pergunta, o que é o reino de Deus e qual é o mistério, Dr. Leide, ele resume da seguinte forma. Ele diz assim: o reino de Deus é um milagre, é o ato de Deus e é sobrenatural. Os homens não podem construir o reino, não podem instruí-lo. O reino é o reino de Deus, é o reinado de Deus, é o governo de Deus. Deus confiou o evangelho do reino aos homens. E é nossa responsabilidade proclamar as boas novas sobre este reino. Mas a operação real do reino é trabalho do próprio Deus. A frutificação, ela não é produzida nem pelo esforço humano e nem pela capacidade humana, mas pela própria vida do reino, isto é, a obra de Deus. E amanhã nós vamos falar sobre a vida do reino. Nós vimos hoje falando sobre o mistério do reino, que é o próprio evangelho, essa semente que é semeada, essa semente que é pregada, esse evangelho que veio de forma sutil, de forma inesperada, de forma quase escondido, vamos dizendo assim, né? Imperceptível, mas vai se tornar um grande reinado, uma grande pedra como uma montanha que encherá toda a terra, como uma grande árvore que encherá toda a terra. Este é o mistério do reino de Deus. Ele vai ser pregado, ele vai ser anunciado. E esse mistério, ele vai crescer de uma forma inesperada, sobrenatural. Não pela capacidade e não pela força humana, mas pelo próprio Deus, pelo agir do próprio Deus, pela obra do próprio Deus. E amanhã nós vamos falar sobre a vida deste reino, a vida do reino. E aí assim, a gente termina aqui mais uma vez este programa, e naquilo que eu acertei, a glória é dada ao Deus Todo-Poderoso, mas naquilo que eu errei, a glória seja dada a mim mesmo. Amanhã, se Deus quiser, nós teremos mais do mesmo livro, mais das mesmas escrituras, das mesmas doutrinas e do mesmo Cristo. A você que nos acompanhou até agora, fica o abraço apertado da nossa igreja. Que Deus te abençoe. A bientôt, à la prochaine, au revoir. Até mais.